Boa noite, igreja, mais uma vez. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Eu gostaria de, antes de nós estudarmos a palavra de Deus essa noite, eu gostaria de dar alguns anúncios especiais para vocês. Primeiramente, gostaria de lembrá-los que essa semana, terça-feira, às 20 horas, temos a nossa reunião de oração. Ela é presencial, tá bom? Terça-feira, às 20 horas, reunião de oração presencial. É das 8 às 9, mas é uma hora maravilhosa na presença de Deus, como o Senhor tem se manifestado, e eu gostaria muito que você experimentasse isso, não perdesse esse momento. Na quinta-feira, às 20 horas, temos a nossa comunhão, e esse culto é online, né? Via Zoom, você vai receber o link, você se conecta e a gente pode compartilhar juntos aquilo que Deus falou ao nosso coração hoje, né? No culto do domingo. Tá bom? Então, quinta-feira, às 20 horas, comunhão online. Outros anúncios importantes: as inscrições para os cultos presenciais aos domingos, às 18 horas, acontecem através do grupo Membros do Facebook ou da fanpage. Você pode se inscrever por lá, começa toda sexta-feira e vai até o meio-dia de domingo. Tá? Você pode inscrever aqueles que não têm acesso à internet ou ao Facebook também. As contribuições são feitas pelo Banco Bradesco, agência 0537, conta corrente 120-124-7. As cestas básicas, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal são importantes para as cestas que nós, para as famílias que nós abençoamos mensalmente, tanto aqui da igreja como da igrejinha no México 70. As oportunidades de servir continuam, ore, né, que quem sabe o Senhor fala ao seu coração. Precisamos ainda de ajuda tanto no Ministério Infantil, como na portaria, no multimídia, na projeção, no som. O que não falta é área para trabalhar, né, irmãos? Então, orem, por favor, deixa Deus falar o seu coração. Eu quero mostrar para vocês, bom, antes disso, hoje é culto de Santa Ceia. Eu peço a todos que estão assistindo e acompanhando de casa que separe os elementos da ceia, um pão ou biscoitinho, uma água, um suco, alguma coisa, né, para você participar conosco no final do culto. E eu tenho 2 vídeos para falar para você, para mostrar para vocês. Mas antes ainda, eu peço oração, irmãos, pelo Ministério do México 70. Nós queremos voltar com as nossas atividades, né? Já está bastante tempo parado. Nós temos, pela graça de Deus, mantido o aluguel lá, mas a situação não está fácil para ninguém, né? Então, assim, a gente precisa de muita sabedoria de Deus, né? Se é da vontade do Senhor que nós continuemos com aquele trabalho, que o Senhor possa prover financeiramente para isso. E também, que principal, né? Mais do que dinheiro, nós precisamos de pessoas com coração disposto a servir lá no México 70, né? O dinheiro, eu creio que o Senhor provê quando Ele vê corações dispostos, né? Então, nós precisamos agora, né? Ore, por favor, e considere participar desse ministério, tá bom? Porque a gente quer recomeçar as atividades, mas a gente precisa de ter uma equipe boa para que a gente possa fazer isso, tá bom? Então, ore por isso, por favor. E eu quero mostrar 2 vídeos. O primeiro dele é sobre a ONG Eu Sou, né? Vamos ver esse vídeo. Nós voltaremos, né? Já voltamos, né, com as atividades da ONG. E se você, né, tem alguma habilidade ou algum talento, algum dom que você possa ensinar, compartilhar com a comunidade, né, tanto aqui do bairro como lá no México 70, você é bem-vindo, você pode falar com o Cláudio, tá bom? Vamos assistir o vídeo. Trazer mudança na vida do futuro cidadão, refletindo positivamente no meio ambiente e sendo agente multiplicador dos novos conhecimentos. A ONG Eu Sou conta com 2 unidades, uma no bairro da Vila Fátima e outra na comunidade do México 70, ambas na cidade de São Vicente, alcançando assim um grande número de pessoas com esse serviço social. A ONG Eu Sou tem a finalidade de ser agente transformador na sociedade, ajudando no desenvolvimento, crescimento e, consequentemente, na promoção humana,
visando trabalhar primordialmente com crianças e adolescentes por meio de projetos. Promovemos cursos livres e oficinas para a comunidade, realizando assim inclusão social através do esporte, lazer, cultura, assistência social e educacional, que venham a impactar e trazer mudança na vida do futuro cidadão, refletindo positivamente no meio em que vive, sendo agente multiplicador dos novos conhecimentos. A ONG Eu Sou conta com 2 unidades, uma no bairro da Vila Fátima e outra na comunidade do México 70, ambas na cidade de São Vicente, alcançando assim um grande número de pessoas com esse serviço social. Ele é para aqueles que amam missões e querem alcançar os não alcançados, né? Então, a gente entende que toda a Igreja de Cristo tem a sua parte nisso, né? Em algum aspecto, né? Mas isso está no coração de Deus. Então, eu quero que vocês assistam e quero que vocês, depois eu falo com vocês que há mais informações no site, tá bom? Talvez apareça já o nome aí, vamos ver. Significa mais que nós seremos os que vão exportar livros de teologia ou a música cristã, mas que agora a responsabilidade de fazermos missões, de levarmos a palavra de Deus para todos os povos não alcançados, é nossa. O Filho anuncia essa mensagem e agora está enviando os seus discípulos a proclamar para todos os povos, para todas as nações, a sua glória. Ele sonhou com a sua igreja e nos convida a fazer parte disso todos os dias. Nós podemos até morrer, não interessa, porque encontramos a verdade. Deus está cumprindo a missão dele. E a gente está, nesse exato momento histórico, fazendo parte de tudo isso. O ponto é se a razão das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas decisões, estão participantes desse privilégio imensurável, não dado aos anjos, deste propósito de Deus de redimir as nações para si. E a gente está, nesse exato momento histórico, fazendo parte de tudo isso. O ponto é ser razão das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas decisões, participantes desse privilégio imensurável, não dado aos anjos, deste propósito de Deus de redimir as nações. Aqueles que podem anotar, o site é www.perspectivasbrasil.com. Você vai encontrar lá o valor, né, do curso, das 12 aulas online. Você vai encontrar lá as datas, né, de início do curso. Eu acredito que é dia 12. Se não me engano, dia 12 de agosto é a aula inaugural. Então, se você deseja fazer o curso, seria muito legal você participar dessa aula inaugural, que é aberta para todo mundo, tá? No dia 12 de agosto. E a gente sabe pelo livro de Apocalipse que o Senhor ele vai remir para si, não é? Povos de toda língua, de toda nação, né, de toda tribo, toda raça. Ele já vai concluir, ele já concluiu a sua obra a partir da cruz. O que interessa saber agora é se nós somos participantes disso, né? O que parte nos cabe nesse grande plano de redenção de Deus. Amém? Então, é isso aí. Vamos estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós daremos sequência ao nosso estudo do Evangelho de Lucas. Lucas 23.
O tema do nosso estudo do Evangelho de Lucas é Jesus, o homem perfeito, e o nosso versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada, nós vimos Jesus sendo julgado diante de Pilatos e Herodes, vocês se lembram disso? Essa noite nós veremos a crucificação do nosso Senhor. Nós veremos ou cobriremos os versículos de 26 a 56. E o tema da mensagem é pago por completo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecer Tua palavra, Deus. Eu oro que o Senhor revele para nós, ó Deus, tesouros escondidos, Senhor. Que nós possamos ser aqueles, ó Deus, maravilhados, abençoados, ó Deus, em provar das Tuas riquezas, Senhor, espirituais, porque nossos corações estão abertos, porque nós estamos receptivos à Tua voz, Senhor, atentos, com os ouvidos e o coração atentos ao que o Senhor quer nos dizer. Fala conosco, Senhor, manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua graça essa noite. Nós dependemos de Ti, Senhor, e sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Seja glorificado, Jesus, e que o Senhor desperte os que dormem, que o Senhor atraia para perto de Ti, Senhor, todos, ó Deus, que estão aqui, aqueles que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem, Senhor, que sejam despertados, Senhor, que o Senhor alcance muitos corações, ó Deus. E nós oramos já Te agradecendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pago por completo, irmãos. Bom, nós chegamos nesse momento no ápice da vida de Jesus, né, no clímax do Evangelho, da Boa Nova, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, não pereça eternamente longe, separado de Deus, mas tenha a vida eterna, mas possa viver eternamente com Deus, ao lado de Deus. Então, esse momento é a razão pela qual Jesus nasceu. Ele veio à Terra, que foi a cruz. Então, a missão da cruz, ela se cumpre nesse texto essa noite, né? O grande clímax, o grande momento, o tão esperado momento é então chegado. O pagamento do pecado de toda a humanidade, irmãos, o pagamento do pecado de toda a humanidade. Naquela cruz, Jesus morreu, não só pelos meus pecados e os seus pecados, mas o pecado de toda a humanidade, de todo homem, toda mulher, de todo ser que já existiu ou que existirá. Jesus, ele morreu uma vez por todas para pagar naquela cruz o pecado de toda a humanidade. Isso significa que ninguém vai para o inferno por causa de algum pecado, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele fez provisão para todos os pecados. O único pecado, irmão, que pode levar alguém a viver eternamente longe de Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é negar Jesus como Senhor e Salvador. É não reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que de fato Ele pagou pelos seus pecados naquela cruz. Esse é o único pecado que pode separar o homem de Deus eternamente. Porque para todos os outros, Deus ele fez provisão e Jesus pagou. Então é isso que nós vamos ver essa noite. Mas antes da gente falar sobre a crucificação em si, eu gostaria de dar algumas informações clínicas, né, adicionais. Jesus ele já foi açoitado, né, aquele açoitamento severo, romano, e seu corpo já estava enfraquecido. Né? Um médico chamado William Edwards, ele escreve o seguinte: o severo açoitamento, com a sua intensa dor e notável perda de sangue, provavelmente deixou Jesus em estado de pré-choque. Além disso, a hematidrose, que foram as gotas de sangue que ele derramou, tinha misturado com suor, tinha tornado a sua pele extremamente sensível. Os abusos físicos e mentais cometidos pelos judeus e pelos romanos, bem como a falta de comida, água e sono, também contribuíram para o seu estado enfraquecido. Portanto, mesmo antes da crucificação real, a condição física de Jesus era pelo menos grave e possivelmente crítica. E outros dados, né? Assim que Jesus ele foi açoitado, ele foi obrigado a carregar a sua cruz, e é nesse momento que o texto dessa noite nos leva, né? Jesus ele está carregando a sua cruz, né? Em sentido ao Calvário, onde ele vai ser pendurado. Mas para que ele para que esse momento chegasse, o manto que haviam colocado sobre ele,
E as feridas abertas, né, provavelmente já deviam estar grudadas no tecido e isso foi arrancado dele, né, e isso deve ter sido doloroso demais, porque as feridas fechadas elas se abriram novamente e o peso da cruz era de aproximadamente 135 quilos, mas acredita-se que ele só estava levando o feixe horizontal da cruz e mesmo assim era de 45 quilos. Então esse é o momento que nosso texto nos coloca essa noite. Lucas 23, versículo 26. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Esse Simão de Cirene, ele foi o primeiro que pôde dizer, né, com certeza, o que era carregar a sua cruz após Jesus, né, seguir Jesus, né, com a sua cruz. Ele foi forçado, esse era um procedimento, né, garantido pela lei romana, que os soldados poderiam obrigar qualquer um a carregar a cruz do prisioneiro, do criminoso, que estava a caminho da crucificação e não conseguia carregar a cruz por causa do peso. E o abençoado, né, para não falar o sortudo, o abençoado nesse caso foi esse Simão de Cirene. Cirene hoje é a Líbia, norte da África. Ele viajou 1.200 quilômetros para estar em Jerusalém para a festa da Páscoa. E nesse momento, né, é claro que toda a crucificação atraía a atenção, a curiosidade das pessoas, principalmente se tratando de Jesus, né, que já era conhecido, já era bem popular nesse momento. As pessoas, a multidão, com certeza o seguia, o acompanhava. E esse Simão, talvez por ser um estrangeiro notável, foi escolhido pelo soldado romano para ajudar a carregar a cruz de Jesus, quando ele não podia carregá-la mais. Isso parece ter sido um momento de grande humilhação, porque a palavra fala, o Antigo Testamento deixa claro que maldito todo que for pendurado no madeiro, então esse madeiro para eles era algo amaldiçoado, né? Interessante pensar porque Jesus se fez amaldiçoado por nós, ele escolheu, né, ser amaldiçoado no nosso lugar. E então Jesus, esse Simão, ele está lá no feriado, vamos dizer num feriado tão santo para os judeus, né? A Páscoa, o mais sagrado das festas, e ainda assim ele tem que carregar um objeto amaldiçoado. Provavelmente ele estava pensando, o que está acontecendo comigo? Mas esse momento, irmãos, foi para ele uma grande glória. Acredita-se que esse Simão, ele se converteu. Ele, nesse momento, teve a grande oportunidade de conhecer Jesus e de crer em Jesus. E ele provavelmente é pai de Rufo e Alexandre, esses nomes são mencionados por Marcos no Evangelho, e o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele saúda Rufo. Então, acredita-se que essa família toda se converteu ao Senhor através desse momento. Então, até aquelas circunstâncias desagradáveis ou que são humilhantes para nós, há um grande propósito de Deus, né? E muitas vidas podem ser transformadas, como a de Simão de Cirene, através do momento de humilhação na sua própria vida. Muitas coisas nós vivemos e não temos orgulho de tê-las vivido, tê-las passado. Mas é impressionante que, como em Cristo, né, nós somos remidos de todo o passado, de todo o pecado, e o Senhor faz nova todas as coisas. Amém? Então, é sempre um momento de festa, quando a gente pensa, né, principalmente no culto de Santa Ceia, a gente pensa na obra que Jesus fez por nós naquela cruz, perfeita, né, maravilhosa, completa, né, e que graça Ele nos concede, né, de remir todas as coisas, de não permitir que o nosso passado nos defina mais, de apagar com seu próprio sangue todas as transgressões e todos os pecados da nossa vida e jogá-los no mar do esquecimento, escolher não lembrar mais deles. Amém, irmãos? Muito bom.
Versículo 27. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Então agora o texto nos mostra esse grupo de mulheres que acompanhava, né, a crucificação e lamentava em alta voz, né, provavelmente mostrando alguma solidariedade, né, publicamente pelo sofrimento de Jesus, considerando a inocência dele. Jesus, ele aprecia todo esse ato, mas ele usa essa oportunidade para dar uma lição muito importante, né? Nós vamos ver, antes disso, é importante considerar que nenhuma mulher nas Escrituras se opõe a Jesus, ou ele mesmo se opõe, ou tem inimizade com alguma mulher. Pelo contrário, o exemplo, as obras, os milagres, a sua redenção, todos os seus ensinamentos, eles trouxeram à mulher dignidade e respeito, que era alguma coisa que a mulher não tinha, né? Então, louvado seja Jesus pelo que ele fez para todas as mulheres. Mas ele vai dar uma lição importante, de versículos 28 a 30. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão às montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Por que Jesus está falando isso? Porque ele estava prevendo o que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois da sua crucificação. A destruição de Jerusalém, os romanos sitiaram a cidade, acabaram com o suprimento de alimento. Muitos dos homens que lutavam em prol de Jerusalém, eles acabaram com a comida de casa, comeram para poder lutar. E muitos deles, você vai se espantar, comeram suas próprias mulheres e seus próprios filhos para poder sobreviverem e lutarem contra os romanos. E é por isso que Jesus fala: não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Claro, as mulheres e as crianças foram as que mais sofreram, mas a gente sabe, a gente estudou, aqueles que ouviram a palavra de Jesus e creram, eles fugiram para os montes. Quando os romanos atacaram Jerusalém, eles não estavam mais lá. Mas os que não acreditaram, mas os que recusaram ouvir a palavra de Deus, permaneceram lá. E é a esses que Jesus se refere. Versículo 31. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E a lição que Jesus dá é exatamente essa. Se estão fazendo isso com alguém que é inocente, o que você espera que vai acontecer com alguém que é culpado? Se as autoridades romanas estão fazendo isso com o Filho de Deus, que nunca pecou, o que se espera daqueles que não creem nele? Isso é o mesmo ensinamento que as Escrituras nos dão, o apóstolo Pedro nos fala: olha, se o julgamento começa pela casa de Deus, o que se dirá daqueles que rejeitaram o Cristo? Não é verdade? Em outras palavras, a gente parafraseia, né? Se é difícil com Jesus, né? O que se dirá sem Ele? Se é difícil crendo, o que se dirá? Como poderá ser sem Jesus? Sem Jesus não dá, não é verdade, irmãos? Spurgeon, o pregador inglês, ele disse o seguinte: não precisa chorar porque Cristo morreu, até porque os teus pecados tornaram necessário que Ele morresse. Não precisa chorar sobre a crucificação, mas chora sobre a tua transgressão, pois os teus pecados pregaram o Redentor ao maldito madeiro. Chorar sobre um Salvador moribundo é lamentar o remédio, é mais sábio lamentar a doença. Então, quando Cristo ele vai à cruz, e nós estamos vendo esse momento trágico, né, dramático, né, muito sofrimento, né, para o inocente, principalmente para o Filho de Deus, mas nós não devemos ficar tristes por Ele, porque Ele fez isso por amor a nós. Ele fez isso para que nós fôssemos libertos, salvos dos nossos pecados para sempre. Amém? Então, glória a Deus que Jesus tomou o nosso lugar. Louvado seja o Senhor por Ele ter tomado a cruz por nós. Versículo 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com Ele para serem executados. Você lembra da profecia de Isaías 53:12, que Ele seria contado entre os transgressores? Ali estavam 2 criminosos, um à direita e à esquerda, sendo crucificados juntamente com o Senhor. Então a profecia, ela se cumpre.
Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Eu penso na mãe de Tiago e João, que pediram para que Jesus, ao entrar no reino, tivesse cada um dos filhos dela à sua direita, à sua esquerda. Mal ela podia imaginar como que Jesus entraria no seu reino e quem estaria ao seu lado. Seria numa cruz, né? Seria crucificado. Às vezes, irmãos, nós pedimos coisas para Jesus que nós nem sabemos o que estamos pedindo. E graças a Deus que Deus não responde a tudo que pedimos. Isso seria uma loucura, né? Então, louvado seja o Senhor que filtra e sabe exatamente o que realmente vai nos abençoar ou o que vai nos afastar dele. Glorifica a Deus em todas as situações. O nome Calvário vem do latim calvaria e significa caveira. Então, o lugar onde Jesus foi pendurado era o lugar da caveira. E esse termo em grego é cranion, de onde vem a palavra crânio. Então, ou em aramaico, Gólgota. Talvez o formato fosse de uma caveira, talvez se dessem esse nome pelas execuções que aconteciam ali, né? E ficavam expostos, né? E as aves de rapina comiam a carne, sobrando apenas as caveiras. Eu não sei. Mas esse era o lugar. Esse era o Calvário, esse era o lugar onde as execuções aconteciam. E nesse momento, quando então a vítima chegava no Calvário, ali trazendo o seu feixe horizontal para ser pregado nele, e então, né, no feixe vertical, essa vítima ela era atirada ao chão, né, para que pudessem pregar ou cravar, né, os pregos nas mãos. Acreditava-se que fosse aqui, no pulso, e então, mas as suas costas eram novamente atiradas na terra, que penetravam nas feridas abertas, nas suas costas em carne viva. Assim que ele era suspenso, a agonia piorava, porque para um crucificado respirar, ele tinha que se apoiar no cravo que prendia os pés, e suspender com a força do cotovelo o corpo para cima, porque o seu corpo estava pesando para baixo, isso dificultava grandemente a respiração, né? É horrível ficar sem respirar. Então você imagina o sofrimento que Jesus passou naquela cruz. A palavra excruciante vem de sofrimento na cruz, né? Quando pregaram esses cravos aqui, atingiam um nervo mediano que dizem que a dor ela é excruciante, né? Não tem palavras para descrever esse tipo de dor. E cada vez que ele fazia essa força, as costas ralavam na rude cruz, né? E as suas feridas, né, ficavam ainda piores. Então, todo o castigo da cruz tentava, né, era feito com o propósito de dificultar mesmo a respiração para que o criminoso morresse rapidamente, né, o quanto mais rápido. Então, além dessa dor, a dificuldade de respirar, né, fazia com que eles morressem mais rápido. Também o criminoso tinha muitas câimbras musculares, né, severas, e isso não dá nem para imaginar. Ter uma câimbra já é ruim, né? Imagina numa cruz pendurado. Então cada esforço para respirar era agonizante. Esse médico, o Dr. Edwards, ele fala ainda que os insetos banhavam-se nas feridas abertas ou nos olhos, ouvidos e nariz da vítima, moribunda e indefesa, e as aves de rapina banqueteavam-se nestes locais. Além disso, era costume deixar o cadáver na cruz para ser devorado por animais predadores. Então, tudo isso era o procedimento da crucificação romana. E a morte acontecia por diversas formas. Podia ser por choque agudo da perda de sangue, estar muito exausto para respirar por mais tempo, desidratação, ataque cardíaco induzido pelo estresse, insuficiência cardíaca congestiva que conduz a uma ruptura cardíaca. Se a vítima não morresse rapidamente o suficiente, as pernas eram quebradas e a vítima logo não conseguia respirar sem o apoio do cravo nos pés. Então, esse era o procedimento. Se viam que a vítima estava demorando muito a morrer, eles quebravam as pernas para que ele não pudesse mais se suspender e não tivesse mais como respirar, tá? Mas o que é mais significativo sobre o sofrimento do nosso Senhor
foi que ele nunca foi vítima dessas circunstâncias. Ele se permitiu passar por tudo isso. Ele poderia encerrar esse sofrimento a qualquer instante, mas ele se permitiu para que ele pudesse cumprir a sua missão, que era pagar o preço dos nossos pecados, para que todas as profecias pudessem ser cumpridas. Então, ele sempre esteve no controle. Em nenhum momento Jesus perdeu o controle disso. Em João 10, de 17 a 18, a gente lê assim, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, Jesus estava no controle completo o tempo todo. Ele nunca foi uma vítima, né? Mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava, na verdade, liderando todo aquele momento. A vontade de Deus estava se cumprindo. É terrível ser forçado a suportar a cruz, né? Deve ser horrível ser forçado a suportar a cruz. Mas é notável para nós que Jesus voluntariamente aceitou a cruz. Isso deve chamar a nossa atenção. Livremente, por amor. Jesus ele foi crucificado, nós vamos ver nos versículos seguintes, às 9 horas da manhã, e ele permaneceu na cruz até às 15 horas. Né? Ele ficou 6 horas pendurados nessa cruz. Só que do meio-dia às 15 horas, houve trevas em toda a terra. Toda a terra ficou escura. Foi como um modo de Deus mostrar, né, a todos, né, o que estava acontecendo. Toda a terra de uma forma bem simbólica, né, em luto, né, pelo Filho de Deus que deu a sua vida no lugar dos pecadores. E isso mexeu com muita gente, a gente vai ver. Versículo 34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Jesus orou ao Pai para que perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Esse é um grande exemplo. Jesus ele estava vivendo o que ele ensinou. E não só isso, ele estava cumprindo as profecias. Né? Isaías também, 53, fala que ele intercedeu, né? Ele intercedeu por aqueles que o acusavam, né? E lembrando ainda, né? Jesus ele falou 7 frases na cruz, né? E o Evangelho de João e os outros evangelhos nos relatam ela. Por questão de tempo, nós não vamos ver todas aqui, somente as que Lucas mostra para a gente. Versículos de 35 a 38. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Então, tudo isso que nós lemos foi cumprimento de profecia. O vinagre que deram para eles, a zombaria e até a razão da sua morte. Ele morreu por ser o rei dos judeus, por realmente ser o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. E é interessante que os ladrões ao lado de Jesus puderam ler a acusação. Era a acusação, né, a causa da morte. Ele estava sendo punido por essa acusação. Ele estava sendo punido por ser o rei dos judeus. E eles podiam crer ou negar, né? E essa é a escolha que cada um de nós tem que fazer um dia na vida, né? O que faremos com Jesus? Ou nós cremos ou nós negamos. Nós não temos outra saída, não é? E aqueles 2 ladrões puderam ler a acusação e crer ou não em Jesus. E nós vamos ver o que acontece nos próximos versículos. Versículos de 39 a 43. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então, os 2 ladrões fizeram a sua escolha. Um resolveu ridicularizá-lo, assim como os soldados, assim como o povo, assim como tanta gente que estava olhando para ele. Mas o outro não. O outro
creu. De alguma forma, ele repreendeu o ladrão que zombava de Jesus e falou, você não teme a Deus, não? Né? Nós estamos pagando pelo que cometemos, mas este homem não. Ele é inocente. Ele creu que Jesus era realmente o Messias. Então ele disse, versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, uma reflexão sobre o pedido desse ladrão a Jesus e a resposta de Jesus. Nós vemos o quanto esse ladrão que creu, ele não podia fazer nada, nenhuma obra de justiça. Como a salvação realmente é feita pela fé por meio da graça, né? É pela graça por meio da fé. E é isso que nós vemos aqui. O ladrão pendurado, ele não podia mostrar que ele era uma boa pessoa. Ele estava pregado numa cruz, ele não podia fazer nenhuma obra de caridade, ele não podia fazer nenhuma boa obra. Mas ele podia crer. E foi isso que o salvou, a fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Então, nós vemos a fé desse homem e a graça de Deus sendo revelada ali na cruz. Efésios 2, de 8 a 9, diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é pela graça, para que ninguém possa dizer, eu mereço, né? Eu fiz por onde, eu consegui. Não, todos nós, ninguém vai chegar no céu limpando o suor e falando, poxa vida, olha, consegui, né? Como se fosse uma medalha olímpica. Não, nós vamos chegar louvando a Deus, dando a Ele toda a glória e por toda a graça demonstrada em nossa vida. Porque se não fosse Ele, nós não teríamos como chegar aos céus. Mas, lembrando das palavras do ladrão que creu a Jesus, nós podemos considerar 3 coisas. O ladrão na cruz, ele tinha algum tempo distante em mente, né? Senhor, lembra de mim quando você entrar no teu reino. Mas Jesus disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje. Não é interessante? 2, o ladrão pediu apenas para ser lembrado, lembra de mim, né? Como alguma migalha de um pão que cai de uma mesa, e Jesus fala, você vai estar comigo, o que é meu é seu, em outras palavras. Tremendo, não é? E 3, o ladrão na cruz procurou apenas por um reino, quando entrares no teu reino, Jesus prometeu para ele, que ainda hoje ele estaria no paraíso. Você vai estar no paraíso. Ele podia entender o que Jesus estava falando. Onde não há mais choro, nem sofrimento, nem lágrima, nem dor, né, nem presença do pecado. Paraíso. Louvado seja Jesus. E nós vamos ver agora nos versículos de 44 a 46. Vamos lá. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Muito bem. Então as trevas cobriram a terra, né, por 3 horas. Jesus estava ali sendo a oferta pelo pecado, como a Bíblia nos fala, pagando o preço, né, do pecado de toda a humanidade, e essa transação, né, espiritual aconteceu, né? Jesus recebeu, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, transgressões e pagou por elas. Então, enquanto Jesus pagava por esse preço alto, né, de tomar sobre si os nossos pecados e pagar por ele estava oferecendo, porque nunca pecou, a sua justiça a nós. E é por isso que nós vimos a semana passada, aquele que não pecou, ele se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ele fez uma troca nesse momento. Ele tomou sobre si as nossas transgressões e pagou por elas. Então, houve justiça, a justiça foi feita. Ele pagou pelos nossos pecados. Os nossos pecados não foram simplesmente esquecidos por Deus, eles foram pagos. Justiça aconteceu, mas o Filho de Deus pagou por eles. E ele oferece, então, né, ele levou a culpa, nós fomos absolvidos e nos deu a sua justiça. Nós que cremos em Jesus nos tornamos a justiça de Deus.
Louvado seja o Senhor por isso. E esse pagamento, irmãos, foi aceito porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Isso significa que o Pai recebeu o pagamento, né? A transação foi efetuada com sucesso, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi tudo pago, né? Você é livre, você pode ter certeza que é livre por causa da sua fé em Jesus Cristo, de toda acusação. E é tremendo que na cruz Jesus ele crava ali a cédula contrária às nossas vidas, né? Para que Satanás, o acusador dos irmãos, não tivesse mais munição, não tivesse mais como nos acusar diante do trono de Deus. Porque Jesus ele pregou com seu próprio corpo toda a cédula, todo o mandamento que nos condenava. Isso é incrível, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Ele desarmou Satanás para sempre. E você, eu, nós somos agora livres. Livres até daquele pensamento, daquele ciclo vicioso que o pecado tenta nos prender. Você é liberto, Jesus te libertou desse ciclo vicioso do pecado, irmão. Porque não tem mais mandamento, né? Ou acusação, ou punição por essa quebra. Então você não tem mais que se submeter ou ser uma vítima, né? Ser caçado pelo diabo, pelo acusador dos irmãos. Você é livre. Você pode mencionar a cruz, que foi tudo pago. E você pode viver agora perto de Deus. Você pode viver agora pela graça de Deus, unido a Deus, em amor a Jesus. O mais perto que você desejar. Nós lemos aqui que o véu do santuário rasgou de alto a baixo. Deus rasgou o véu. O que separava o homem da comunhão de Deus foi rasgado. Isso significa que todos têm acesso a Deus 24 horas, a hora que você quiser. Isso é glorioso, irmãos. Isso aconteceu. O véu foi rasgado. O acesso é livre a todo que crê, a todo que confia, a todo que deseja comunhão com Deus. Você não precisa mais de templo, você não precisa de aparatos judaicos, né? Às vezes dá a impressão que as pessoas tentam recosturar o véu, porque eles começam a voltar às práticas judaizantes. Você é livre, você é livre. Deus te ama. Deus quer um relacionamento com você, pessoal. Então você pode desfrutar disso hoje, irmãos, para a glória de Deus, tá bom? Jesus, Ele proveu para você libertação de tudo que pode te afastar de Deus. E sabe por que a gente não quer pecar? Não é para a gente parecer santo, não, a gente não quer porque o pecado ele ofusca o nosso entendimento do que Jesus fez. O pecado ele tenta tornar a nossa visão turva da cruz, do que Jesus fez por nós. Então nós imediatamente somos levados ou tentados a nos esconder de Deus, somos tentados a fugir da presença de Deus, a deixar a comunhão de Deus, tudo que Jesus já conquistou para nós e não tem como voltar atrás, nós deixamos por causa do pecado. E é por isso que a gente não ama o pecado, por isso que a gente não gosta do pecado, porque ele engana. Ele engana a gente, é uma ilusão. O pecado ele tenta nos iludir, ele tenta nos fazer pensar o que não é certo, a agir de forma que não é correta. Porque nada mais pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, meu irmão. Nada mais, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem demônios, nem nada. Nós queremos estar mais perto quanto possível do nosso Senhor, porque é ali que nós somos completos, é ali que nós somos inteiros, é ali que nós desfrutamos das bênçãos de Deus, é ali que nós podemos olhar claramente para o nosso Cristo que foi crucificado pelos nossos pecados e render glória, graça e louvor. É ali que os nossos corações são derramados em alegria, em gratidão diante do Senhor. É por isso que nós não queremos deixar esse lugar. Que são os pés do nosso Salvador, irmãos. Não vale a pena. Qualquer coisa em comparação a isso é uma ilusão, é uma mentira, é um laço satânico para te distrair do melhor. Jesus já te deu o melhor, irmãos. Não abra mão disso. Amém? Não abra mão disso. Em nome de Jesus.
Então Jesus, ele brada em alta voz, versículo 46, e diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Então, de todas aquelas mortes, causas possíveis que alguém poderia morrer na cruz, Jesus não morreu de nenhuma delas. Como que eu sei disso? Porque Ele falou, Ele escolheu o momento, o segundo, o momento exato que Ele queria se entregar ou se render ao Pai. Ele falou: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Pronto. Ele escolheu o momento. Não foram romanos, não foram judeus, não foi ninguém que matou Jesus. Ele escolheu o momento que renderia. Assim que ele pagou. Assim que o preço foi pago, cumpri a minha missão. Pai, nas tuas mãos, eu rendo meu espírito. O preço já está pago. E é por isso que João nos fala essa frase que Jesus está na cruz, que é tão maravilhosa para nós, que é tetelestai. O que quer dizer isso? Pago por completo. Jesus, antes de render seu espírito, ele falou: Pai, o preço foi pago. O preço do pecado de cada um de vocês foi pago. O preço do pecado de toda a humanidade foi pago. Está pago, Pai. Cumpri a missão que o Senhor me deu. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Acabou. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Como o Senhor é digno de louvor e de gratidão e de exaltação e exultação, porque Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Ele é o Senhor. Louvado seja o Senhor, e ressuscitou para a glória de Deus, está vivo hoje, à destra do Pai, de onde voltará nos resgatar, para nos resgatar, está com Ele para sempre, irmãos. Louvado seja Jesus. Olha só o que acontece então, versículos de 47 a 49. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. O centurião, o responsável pelos soldados, pela execução de Jesus, ele vendo tudo que Jesus fez, o testemunho de Jesus na cruz, ele se rende a Deus e ele confessa: esse homem era verdadeiramente filho de Deus. E tem mais, o povo que se havia juntado, versículo 48, para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Eles estavam convictos. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Meu Deus, esse homem era o filho de Deus. Como que eu não vi antes? Como eu não me rendi antes? Quanto tempo eu perdi? Eles estavam convictos. Eles passaram a crer. Versículo 49, mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. É interessante Lucas registrar que essas mulheres foram as últimas a sair da crucificação, do Calvário, e as primeiras a chegar no domingo de manhã, no túmulo onde Jesus foi colocado. As mulheres realmente mostram, dão uma aula de devoção ao Senhor. Lucas 23, de 50 a 52. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então nós vemos aqui esse discípulo de Jesus, chamado José de Arimateia. Ele não consentiu na crucificação de Jesus, quando Pilatos deu seu veredito final, depois de tentar se esquivar várias vezes, como a gente viu. E, na verdade, ele era parte do Sinédrio judeu, e ele não consentiu com os judeus do Sinédrio que Jesus deveria ser levado a Pilatos. Então, ele não estava lá, ele não deu o voto dele. Nem ele, nem Nicodemos, que também fazia parte do Sinédrio. Provavelmente, os dois já estavam preparando o túmulo, os lençóis, porque eles não podiam fazer isso no sábado. Então, eles provavelmente estavam, enquanto Jesus estava sendo crucificado na sexta, estavam fazendo os preparativos para a sua morte. Versículos de 53 a 56. Então,
Desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Então José, ele pede a Pilatos o corpo de Cristo, coloca nesse sepulcro que pertencia a ele, né? Isso cumpre a profecia que Jesus ele ia ser sepultado entre os ricos, e tremendo, né? Porque ele preparou esse sepulcro, né, que estaria longe da família dele e próximo do Calvário, somente para Jesus. Somente para Jesus. Em outras palavras, José serviu Jesus de uma maneira que ninguém mais poderia fazer. E eu acho isso lindo, irmãos, porque todos nós podemos servir Jesus, né, de algum modo, né? E não necessariamente do modo que os outros servem, né? O que José de Arimateia fez, nenhum dos seus discípulos poderia fazer, né? E até quando a gente viu o Simão carregando a cruz, a gente pensa, onde estava o outro Simão que falou que estaria com Jesus até a morte, né, ia para a prisão, né? Cada um vai servir o Senhor, né, do modo que é possível, né? Deus, ele não pede para a gente fazer o que é impossível, né? Ele sempre pede para a gente fazer aquilo que é possível, aquilo que a gente pode fazer. E é lindo o modo que José ele serve o Senhor. Jesus ficaria naquele sepulcro temporariamente, né? E no domingo pela manhã, a gente sabe, a história não acaba aqui, glória a Deus, né? Jesus ressuscitará. E eu quero só ler para vocês o que um estudioso bíblico comenta sobre isso. Ele diz que nas horas de crise são muitas vezes os Pedros que juraram lealdade a Jesus com grandes gestos e plenitude de autoconfiança que desiludem. E são os seguidores secretos e silenciosos do Mestre, como José, Nicodemos e as mulheres, que não hesitam em servir-lhe no amor, custe o que custar. Então, só um encorajamento para você que ama o Senhor, que ama servir ao Senhor e ama não estar à luz dos holofotes, né? Que eu quero dizer que ainda que ninguém veja o que você faz para Jesus, Ele vê, Ele sabe e Ele recompensa. E não há alegria maior, não é verdade? Porque não importa, irmãos, né, o que os outros veem, o que importa é o que Deus vê, né? Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por essa mensagem de amor, ó Deus, que o Senhor nos concede. A Tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante ou cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela tem o poder de discernir as intenções do coração, dividir a alma do espírito, Senhor, juntas de medulas, Senhor. Eu oro, Deus, que a Tua palavra cumpra todo o Teu querer, Deus, o Teu propósito essa noite em cada coração. Senhor, nos atraia para mais perto de Ti, nos permita nos render. Senhor, o Senhor não despreza um coração contrito, ó Deus, um coração sincero, Senhor, um coração que pede ao Senhor graça e força. Deus, essa noite, Deus, que nós vamos tomar a ceia do Senhor, nós queremos confessar que somos pecadores, Senhor, que somos pequeninos, ó Deus, necessitados e desesperados por mais de Deus. Senhor, nós pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados intencionais e aqueles que nós não intencionamos fazer e fazemos, Senhor. Senhor, nós queremos fazer menção da graça que há em Cristo Jesus nesse momento, Senhor, para que todos nós possamos nos levantar onde quer que estejamos, Senhor, e Te adorar, ó Deus, como o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, que veio derramar dos céus o amor e a graça de Deus, que veio transformar as nossas vidas de dentro para fora, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Queremos declarar que não há outro além de Ti, que o nosso coração é Teu, que nós recebemos o Teu amor, do Teu perdão essa noite,
que nós, ó Deus, queremos andar o mais perto de Ti o quanto pudermos, que contamos com a ajuda do Teu Santo Espírito, para nos dar força quando não temos mais força, para nos carregar, ó Deus, quando não podemos mais andar. Queremos voar com asas como águias, Senhor, queremos correr e não cansar. Precisamos do poder do alto, não queremos fazer as coisas na nossa própria força, não queremos falar como Pedro, Deus, que vamos ser diferentes e fazer as coisas diferentes na nossa própria força, porque vamos falhar e ficar tão frustrados, Senhor. Nós não queremos que nada venha ofuscar o brilho do Teu amor por nós, nada possa ofuscar, ó Deus, a glória da Tua graça nas nossas vidas, Senhor. Senhor Jesus, que caiam as cadeias, ó Deus, de todo o pecado, Senhor. Ó meu Deus, que mesmo os pecados de estimação, Deus, venham ter um fim essa noite, Senhor. Meu Deus, que haja uma conversão, ó Deus, sincera, Deus, dentro de cada coração. Porque nós amamos o Senhor. Nós entendemos, cremos que o Senhor nos ama com amor incondicional, com amor sacrificial, com amor que nunca nós teremos em nenhum outro lugar, ó Deus. O modo que o Senhor nos ama é perfeito e completo. A Tua obra naquela cruz foi perfeita e completa. Não nos permita tentar adicionar a Tua obra na cruz, Senhor. Nos ajuda a nos render essa noite, Deus. Eu oro em fé, Senhor. Nós consagramos, Senhor Deus, esses elementos que vamos receber agora. O pão e o cálice, Senhor. Os aqui presentes e aqueles que estão em casa, Senhor, que vão tomar a ceia junto conosco, Senhor, em espírito, ó Deus. Nós queremos consagrar ao Senhor. Queremos lembrar, ó Deus, que o preço foi pago uma vez por todas, Senhor. E que nós, ó Deus, podemos receber pela fé, Deus, o perdão dos nossos pecados, Senhor. E recusar toda e qualquer acusação do inimigo das nossas almas, Jesus. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Tu és digno. É tudo sobre Jesus, não é nada sobre nós. Aleluia, Senhor. Aleluia. Irmãos, nós serviremos a ceia. E você toma ela no momento que o Espírito Santo te conduzir. Nós teremos alguns louvores, tá bom? E que você fique livre para tomar a ceia no seu tempo. Em nome de Jesus. declarar o meu coração e tudo que sou, para sempre são teu, Senhor. O meu coração e tudo que sou, para sempre são teu, Senhor.
tudo que sou, pra sempre são teus, Senhor. Meu coração, tudo que sou, olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
palavras me aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Aleluia. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Cante, igreja. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 oh. Vamos cantar ele, meu amor. Oh, ele me amou, ele me amou, quebrantado, quebrantado por seu amor. Aleluia. Somos livres pelo Senhor. Não há nada que nos separa dele. Está consumado para sempre. Aleluia, Senhor. Nos regozijamos na tua cruz, Senhor. Toda honra e toda glória ao teu nome. Aleluia. Irmãos, glória a Deus que está consumado, né? Está pago por completo, né? Não há nada mais que a gente possa fazer para completar a nossa salvação. Tudo que podemos fazer é crer, é aceitar, é receber tudo que o Senhor nos oferece através daquela cruz. Nesse momento eu gostaria de convidá-lo a louvar a Deus com as suas finanças. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção e passar a salva. Que você faça com entendimento, com sinceridade, que você faça com alegria, que você faça por fé. Amém? Deus não quer constrangimento, né? Deus não quer que você não faça o que não pode, mas o que você pode. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, por aquela obra tão linda na cruz, Senhor. Seria um insulto nosso, Senhor, pensar que nós podemos adicionar alguma coisa àquela obra tão perfeita, Senhor. Nós queremos dizer, Deus, que nós somos eternamente gratos, Senhor. Abençoado, Senhor, pelo pagamento dos nossos pecados. E não há nada que a gente possa fazer
que a gente possa retribuir, Deus. Mas eu oro, Deus, que o Senhor nos dê um coração que te ama, um coração sincero, um coração verdadeiro, Deus, de alguém que ama o Senhor. E eu sei que só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Nós não temos como produzir isso, Senhor. Nós simplesmente queremos nos render a Ti, Deus, e dizer que o Senhor está trabalhando no nosso coração, sim, Senhor. Que o Senhor tem se revelado para nós de uma maneira gloriosa, poderosa, Senhor. O Senhor tem se revelado a nós, ó Deus, em todas as idades. Nós vemos a alegria dos pequeninos ao Te conhecer. Deus, os lábios que Te dão perfeito louvor. Nós vemos, Senhor, a festa que os adolescentes têm demonstrado na Tua presença, Senhor. Isso é obra das Tuas mãos, Senhor. E nós somos gratos a Deus que o tem feito no nosso meio, Senhor, tantos milagres, para que essas portas continuem abertas, para que o Senhor continue fazendo desse lugar que o Senhor nos deu, um lugar onde um refúgio, onde as pessoas podem vir Te adorar e Te conhecer. Nós pedimos que o Senhor continue, Deus, a fazer milagres no nosso meio, em cada vida, em cada família, Senhor, sustentando cada lar, Senhor, e mantendo essas portas abertas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos mais, Senhor, que essa igreja seja uma igreja generosa, abençoadora, e a partir dessa igreja, muitas outras possam começar. Muitos ministérios sejam abençoados, muitos pastores e missionários, pessoas que não Te conhecem, sejam alcançadas, Senhor, através da generosidade desse povo. E eu sei que tudo isso é obra do Senhor. Então nós clamamos em fé, Deus, e já Te agradecemos de antemão por tudo que o Senhor está fazendo e fará, em nome do Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor, ó Deus. É com gratidão, Deus, é com amor, Pai. E multiplica de acordo com as necessidades, ó Deus, da Tua casa, Pai. Abençoa cada coração. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará,
escolher, o tesouro maior terá. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno, sim. Irmãos, vamos ficar em pé para esse último louvor. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse culto. Pai, obrigado, Deus, pela bênção, ó Deus, de poder estar reunidos no Teu nome e Te adorar com liberdade, Senhor. Ajuda-nos a ser gratos, ó Deus, e aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá para crescermos juntos, Senhor, como um povo que Te adora, um povo que Te ama, Senhor. O corpo de Cristo, Senhor. Eu oro, ó Deus, que o fortaleça os nossos irmãos, ó Deus, presentes, que estão em casa, Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor complete a Tua obra em cada vida, em cada coração. Eu oro, Deus, que o Senhor nos dê uma semana vitoriosa no Teu nome, Jesus. Que caiam por terra, Senhor Deus, todas as coisas que não têm nada a ver com Cristo. E que o Senhor seja glorificado intensamente através das nossas vidas essa semana, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que as pessoas à nossa volta conheçam a Ti, Deus. Vejam esse amor constrangedor e rendam-se aos Teus pés, Senhor. Nós não somos nada, Senhor, mas o Senhor ainda assim nos escolheu, nos amou e nos comprou, não com prata e ouro que perece, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, Senhor. Aquele que não teve mácula, nem mancha, nem pecado algum, Senhor. O Senhor nos comprou. Que nós nos lembremos disso, Senhor. Que a nossa identidade está no Senhor Jesus. O passado não nos define mais, Senhor. Nossos atos, Deus, nossos títulos, Senhor, nada disso nos define, mas o Senhor Jesus nos chama de seu povo, geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido e separado por Deus, para anunciar as maravilhas da sua poderosa glória, Deus. Então eu oro, Deus, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. O Senhor venceu na cruz, amém? E nós somos mais que vencedores também por Ele. Então vamos declarar que pela fé nós somos vencedores, amém? Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Vamos declarar mais uma vez pela fé. Pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Mais uma vez pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso
posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor, todo louvor, todo louvor, todo louvor, todo louvor. Para acabar, todo louvor. Aleluia. Glória e honra ao Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe, igreja. Uma semana de bênçãos em nome de Jesus.